Fala pessoal, Neto aqui mais uma vez. Deixa eu colocar logo o celular aqui no silencioso, que sempre eu esqueço. Enquanto isso, eu falo pouco isso no vídeo, mas se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, dá uma forcinha aí, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos e vamos estudar, certo? Vamos lá, o vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de banco de dados. A gente vai falar agora sobre subqueries, tá? A gente tá usando aqui o SQL Developer, né, da Oracle, tá usando o banco de dados da Oracle. Se você dar uma procurada aí no canal, você vai ver que tem um vídeo mostrando como instala e configura e libera o usuário HR, tá? Que é o usuário que a gente tá usando aqui. Ô Neto, o que tu tá ensinando aqui, o que tu tá mostrando só funciona no Oracle? Não, é uma linguagem SQL, tá? Ela funciona também para outros bancos, MySQL, MongoDB, SQL Server, SQLite, só que cada um tem suas particularidades, mas no geral, no contexto geral, é basicamente a mesma coisa. Então vamos lá, vamos primeiro entender o que é uma subquery. Uma subquery, query é todo o comando que a gente executa, tá? Por exemplo, isso daqui eu vou usar as tabelas que já existem aqui no usuário HR. Isso daqui é uma query. Então, o que é uma subquery? É uma query dentro da query. Opa, ficou confuso. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Vamos bem tranquilamente aqui. Vamos executar essa daqui mesmo, tá? Executamos ela. Ela listou para a gente aqui todos os dados da tabela Employers, certo? Então a gente vai agora executar uma query dentro dessa query. Como é que a gente faz? A gente coloca aqui a condição, ó, where, tá? A gente vai dizer que a gente vai pegar aqui, deixa eu ver aqui, o Alexander, Employer ID 103, tá? Deixa eu colocar aqui para não esquecer, 103. Eu tenho uma cabeça fraca, pessoal, eu tenho uma mente um pouquinho fraca, então eu tenho que anotar assim, senão eu esqueço de verdade. Então a gente vai pegar aqui, ó, a gente vai listar todos os funcionários que recebem um salário maior do que o salário de Alexander, tá? Que é o ID 103. Então como é que a gente faz? A gente coloca aqui salary maior que. Aí nesse maior que, no lugar da gente colocar aqui, ó, 9.000, a gente ainda não sabe quanto é o salário de Alexander. Então a gente vai fazer uma outra consulta. A gente vai fazer aqui uma outra consulta que vai retornar somente o salário dele em employers, tá? Que o ID, ou seja, employer ID foi igual a 103. Se a gente executar isso daqui, essa consulta vai retornar para a gente só o salário de Alexander, que o ID dele é 103, tá? Então, como é que a gente faz para esse retorno ele vir aqui para dentro? A gente pega aqui, ó, abre e fecha parêntese, tá? Eu vou quebrar a linha aqui que fica melhor a visualização. A gente pega essa query e coloca para dentro desses parênteses. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou dar uma indentada que fica melhor a visualização. Deixa eu colocar assim. E aqui não precisa colocar o ponto e vírgula. Por quê? Porque não terminou o comando. O comando só termina aqui, ó. Então a gente deixa dessa forma, tá? Então nós temos aqui uma query e aqui a gente tem outra query. Então o que é que vai acontecer? Quando a gente coloca esse código aqui para executar, ele vai executar por prioridade primeiro que está dentro desse parêntese, tá? E após isso, ele vai executar o restante. Então vamos lá, se a gente executar só esse bloco de código, o resultado dele vai ser 9.000. Então a gente está praticamente vindo aqui e fazendo isso aqui, ó, 9.000. Só que a gente está fazendo isso aqui de maneira dinâmica. O que é que acontece? Percebam aqui o que é que eu vou fazer agora. Eu vou executar ele e o sistema vai me retornar aqui 23 dados, tá? Lembrem que ele está executando isso daqui, 9.000. Se a gente executar aqui, ó, 23, tá vendo? Aqui também ele informa, ó, 23. Se a gente executar só isso aqui, 23 dados. Então, isso
Tá retornando o mesmo disso. Ô Neto, por que eu não posso fazer dessa maneira? Você pode. Só que imagina que tu tem aqui várias carry, uma carry gigantesca, 15 linhas, e tu tem um bocado de envio, tu tem um bocado de procedimento. Imagina se tu quer alterar isso aqui para ele começar a ver outro valor aqui, tipo 15 mil. Tu vai ter que procurar a tua procedure, tarará, fazer as alterações. Vamos dizer que tu tem mais de uma, tu tem 5 procedures, essa carry. Aí tu vai ter que procurar uma por uma para saber qual é para alterar manualmente, tá? Então, isso é você fazendo dessa forma. Se você fizer dessa forma aqui, o que é que acontece? Ele vai buscar lá na tabela dinamicamente em tempo real qual que é o salário, de Alexander do ID 103. Ele retorna aqui 9.000. Então se eu vier aqui, ó, fizer um update employees set salary, vou alterar esse salário dele aqui para 15.000 do employer ID 103. Se a gente executar isso daqui, a gente alterou o salário dele para 15.000. Se a gente executar só isso daqui, ele vai retornar agora os 15.000. Então se a gente executar essa carry toda, lembra que estava retornando 23 dados? Se a gente executar ela agora, só retornou 3 dados, tá? Se a gente alterar aqui o salário de Alexander para 20.000, executamos essa, executamos a carry aqui dinâmica, ele retornou agora somente um dado, que é 24. Alexander teve algum problema aí que a gente colocou o salário dele errado, o salário dele baixou para 10.000. Atualizamos o salário de Alexander, a nossa procedure está lá da mesma forma. Pegamos aqui, executamos. Agora nós temos várias pessoas que têm um salário maior que Alexander. Então essa é a forma que a gente pode executar uma subcarry. Na verdade não é que a gente pode, é como é uma subcarry, tá? Deixa eu pensar aqui no exemplo mais dificultoso para exemplificar outras coisinhas. Vou colocar um pause aqui no vídeo enquanto eu penso. Pronto, eu pensei aqui um exemplo bom que a gente pode usar, tá? Vamos executar aqui um select em todos os dados para eu explicar o que é que a gente vai fazer. Se esse vídeo ficar muito longo, eu explico, eu vou deixar para passar os outros conteúdos em outro vídeo. Então vamos focar aqui um pouquinho em subcarry, tá? Porque eu pretendia passar nessa aqui subcarries, cursores e procedures, mas eu quero deixar esse conteúdo aqui bem dado. Então o que é que acontece aqui? A gente aqui tem alguns campos que eu vou listar só eles, tá? A gente tem o employer ID, a gente tem o first name, que é o primeiro nome do ser humano aqui, e a gente vai ter o salário. Não, o salário não vai interessar não. A gente vai ter esse manager ID, tá? Se a gente executar isso daqui, eu vou explicar como é o funcionamento dessa tabela. Ó, employee ID é o ID do funcionário, tá? Essa tabela aqui é uma tabela de funcionários que ela tem o ID do funcionário e a gente tem o Manager ID aqui, uma coluna, que é o seguinte: essa Nina aqui, ó, o ID dela é 101 e o Manager ID dela é o 100, ou seja, ela é uma subordinada do Steven, tá? O Lex aqui, ó, ele tem o ID próprio dele e ele tem o ID do Manager, ou seja, ele é subordinado de Steven. Já Alexander, ele é um subordinado de Lex. E o Bruce é um subordinado do Alexander, tá? David do Alexander, Vale do Alexander e assim sucessivamente. A gente tem vários aqui. Então o que é que a gente vai fazer? Enquanto a gente tem vários subordinados, para algumas pessoas, tem outras pessoas que não têm subordinado, como por exemplo aqui Bruce. Bruce, se eu não me engano, ele não tem nenhum subordinado. Vamos fazer um teste aqui para saber, ó. Where Manager ID
igual a 104, tá? Se ele tiver algum subordinado, vai responder pra gente. Tá vendo? Ele não tem nenhum. Já o anterior a ele tem 4 subordinados. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma carry com subcarry para a gente saber apenas os empregados que têm subordinados, ou seja, são aqueles gerentes de setor, vamos dizer assim, tá? Diretores e gerentes de setor. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro de tudo, a melhor forma que eu acho, tem outras maneiras de fazer, a gente fazer um select, tá? Onde a gente vai pegar aqui o manager ID apenas, da tabela employees, e vamos executar isso aqui. Ele vai retornar tudo para a gente. Vamos fazer uma ordem aqui, ó, order by manager ID. Deixa eu quebrando as linhas aqui que facilita o entendimento. Pronto. A gente tem esse select, a gente está selecionando apenas uma coluna da tabela employees e a gente está alinhando por essa coluna, ordenando por essa coluna. Então agora a gente tem aqui, ó, 100, 101, 102, 103 e vai até o 107, tá? Então o que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa tirar esses números que estão duplicados. Então como é que a gente faz isso? A melhor maneira é a gente fazer um group by manager ID, ou seja, ele vai agrupar tudo. Então de 107 dados, a gente executa isso aqui agora, ele diminuiu para 19. Então ele retornou aqui somente aqueles subordinados, o ID dos chefes desses empregados, tá? Isso aqui não é o ID do empregado, isso aqui é o ID do chefe deles. Então o que é que a gente precisa fazer agora aqui? A gente já tem a nossa subcarry, tá? A gente só vai precisar agora fazer a nossa carry para saber quem são os chefes, os gerentes aqui desse pessoal. Então vamos lá. Como é que a gente faz? A gente vai retornar aqui, ó, select, tá? A gente vai colocar os campos employer ID, o campo first name e só, tá? De onde? Da tabela employers, certo? E agora aqui a gente vai colocar uma condição que a gente quer saber aqui o seguinte. A gente quer saber qual que é o employee ID. A gente vai listar o funcionário que é o chefe desses garotinhos aqui. Então aqui a gente pode fazer um in, tá? E colocar isso. O que é que a gente tá fazendo aqui? O sistema retorna para mim o ID e o primeiro nome de todo mundo que tem o employee ID que está sendo listado aqui. Ou seja, ele vai passar isso aqui pelo 100, pelo 101, pelo 102, pelo 103. Agora isso de maneira super rápida e vai retornar para a gente somente o nome dos chefes. Vamos ver se funciona. Executei. Não funcionou. Por que não funcionou? Vamos lá. Parênteses, linha 17, papapá. Vamos esquecer primeiro essa ordem, tá? Vamos tirar aqui essa ordem. Vamos executar de novo para ver no que é que dá. Agora ele retornou aqui, ó. Retornou o Steven, retornou a Karen. Vamos ordenar agora essa carry principal. Então, order by employee ID, tá? Executamos. E agora tá aqui, ó. Eu tenho o 100, que é o Steven. Ele tem subordinados, tá? Acredito que foi essa carry aqui. A gente vê aqui, ó, que o Steven ele tem subordinado, tá? Deixa eu colocar o where de novo. Manager ID igual a 100. Pronto. Executamos. Vimos que o Steven ele tem realmente subordinado. Vamos executar esse outro. Executamos. Nina. Nina é o ID 101. Executamos o 101.
ela tem subordinados, tá? Vamos ver o próximo. Opa, fechei aqui. Executamos o próximo. 102 e 103. Então vamos ver aqui, 102. Ele tem subordinado. O 103, ele tem subordinado. Executamos novamente. Do 103 pulou para o 108. Então vamos vir aqui na tabela Employers e vamos ver se existe 104, 105, 106, 107. Dados, ó, 104, 105, 106, 107. Agora vamos verificar se essas pessoas têm subordinados, tá? 104. 104 não tem. 105. 105 não tem, tá? Eu não vou nem testar os demais. Vamos logo para o 108, que você vai ver que ele tem subordinado. Então, o que é que está acontecendo aqui por debaixo dos panos? Eu gosto sempre de falar isso. Deixa eu excluir esses demais. O que está acontecendo aqui, na verdade, é que dentro aqui, ó, desses parênteses, existe um array, tá? Um array, uma lista. Depende aí da forma que você gosta de falar. Lá em algoritmo tem vídeo aqui no canal também. Quando a gente trabalhou com Visual G, a gente definia um array dessa forma, certo? E para a gente colocar algumas informações no array, era assim. Acho que no Visual G nem assim é. Assim é mais no PHP, no Java, tá? Então, o que existe aqui dentro é um array, é uma lista. Então, quando ele retorna aqui, ó, essa carry, o que ele está fazendo aqui, na verdade, é esse código aqui. Deixa eu colocar para vocês. Ele está fazendo isso aqui, ó, 100, 123, 120, 121, 147, 108, tá? Ele está executando isso aqui. Ele está vendo se dentro dessa lista contém o Employee ID, ou seja, se o Employee ID está na lista. Se a gente executar esse código aqui, vejam que ele deu um erro. A gente tem que colocar, não é nem isso aqui, porque como a gente está colocando número, eu esqueci de colocar a vírgula, tá? Como a gente está colocando número, não precisa colocar o apóstrofo, sei lá, nunca sei o nome desse negócio, aspas simples. Pronto, aspas simples, aspa dupla. Então tá aqui, ó. Ele listou somente os gerentes que eu coloquei aqui dentro, o ID deles, tá? Se eu remover aqui a metade, ele vai retornar para mim só o que está aqui dentro. Então, para eu não ter que informar um por um, lembram lá do salário do Alexander, a quebra que a gente fez anteriormente? Para eu não precisar informar aqui um por um, eu posso fazer uma outra consulta dentro dessa consulta, que ele vai trabalhar de maneira dinâmica, tá? Então, é assim que funciona uma subquery. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, só para dar uma luz, é o seguinte: a gente pode aqui dentro ter também uma condição. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer aqui, ó, um manager ID foi igual a employer ID, tá? Só que o que é que eu recomendo aqui você fazer? Da forma que eu estou trabalhando aqui, ele vai pegar essas informações apenas dessa query, certo? Então, se eu quiser pegar uma informação aqui dessa query de fora, eu vou precisar nomear a minha tabela. Então, como é que eu posso fazer? Coloco um espaço aqui depois do nome da tabela e coloco aqui, ó, fora, tá? E essa daqui eu coloco um espaço e coloco dentro. Aí o que é que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou pegar o Manager ID da tabela dentro, tá? Ou seja, dessa minha query de dentro, e vou comparar com o meu Employee ID da tabela de fora, da query de fora. Então, se eu executar isso aqui, eu não sei nem o que é que vai retornar, mas retornou basicamente a mesma lista, tá? Só que eu quero aqui só mostrar para vocês isso aqui, ó, o funcionamento
da nomeação aqui das tabelas, para eu poder trabalhar em uma carry interna, numa subcarry, tá? Com informações que eu estou gerando na carry anterior, na carry principal. Então, claro que você não vai usar aqui fora e dentro, só que eu coloquei só para título de facilidade de você entender o que é que eu estou fazendo. Mas aqui você pode simplesmente fazer um e aqui você coloca um P. Aí aqui ó, você faz P ponto E ponto. Geralmente se trabalha dessa forma. A gente reduz o nome de uma tabela geralmente para a inicial da tabela. Como aqui é a mesma tabela, são as mesmas tabelas, a gente definiu aqui outra letra para tabelinha de dentro. O P saiu de employers, tá? Então, 21 minutos de vídeo praticamente para explicar sobre carry. Talvez seja um conteúdo aí que eu passei mais do que o necessário, mas eu acredito que eu consegui passar para vocês de uma maneira que vocês compreendam o como ela funciona e o quanto que ela pode ser útil, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Fui!